Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso material. Vamos, depois dos vídeos que tratamos um pouquinho sobre gramática, vamos tratar agora um pouquinho de volta, né, com a parte textual, e agora tentando entender como é que essa parte gramatical vai constituir os textos, tá ok? Que é a nossa principal função, né? Usarmos a língua enquanto, né, comunicação, e a gente sempre se comunica através de textos, né? Ou textos orais, ou textos escritos, mas a gente sempre se comunica através de textos. Então, o que a gente está trabalhando é o simple present, na parte gramatical, né? O simple present, nós vimos que é um tempo verbal que a gente usa, basicamente, para falar sobre temas corriqueiros, temas atuais, temas corriqueiros no presente, hábitos, rotinas, por exemplo. Usamos também para falar de fatos, né, e verdades universais também. Então, esses textos que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai trabalhar essas questões e evidenciando um pouquinho a parte gramatical, como é que ela está aparecendo no texto, tá certo? Então, a gente vai também relembrar um pouquinho da leitura, né, do processo de leitura, como é que a gente deve fazer esse processo de maneira, né, a tentar cada vez mais, tentar cada vez mais obter o máximo, né, de proveito dessa leitura. Então, a partir daí, a gente vai vendo essas questões, tá ok? Então, eu trouxe dois textos para a gente trabalhar, né, são textos de um livro didático de inglês, e aqui nós temos, né, esse é o texto número 1, e eu transcrevi aqui um pouquinho ele, tá, para ficar maior, ficar melhor de ver, e aqui tem o texto número 2, e eu também fiz a transcrição aqui para ficar melhor de ver, tá ok? Só que o ideal é que a gente tente ler e analisar, interpretar esse texto pela imagem, porque esse texto ele é composto de várias linguagens, tá? Ele tem a linguagem verbal, a linguagem escrita, quanto ele tem também a linguagem visual, tá certo? E aí a gente precisa dos dois mecanismos para poder entender melhor o texto. Além disso, né, qualquer imagem, qualquer texto é extremamente importante. No caso da língua estrangeira, essa imagem ela tem uma importância bem maior, porque ela vai ser o nosso apoio ao tentar entender uma outra língua, né? A tentar entender um outro contexto que é diferente do nosso, muitas vezes. Então, o que que a gente faz sempre antes do processo de leitura? A gente sempre tenta ver aquelas informações que estão mais destacadas, tá? Então, por exemplo, o que que tem aqui de maior destaque? Com certeza a foto, né, a imagem, e a parte, digamos, pré-textual, né, a parte que ainda não é o texto em si, que está lá em cima, Profile 1, e tem aí uma série de informações, tá? Essas seriam as duas grandes informações de destaque do texto para a gente, tá ok? Então, nesse sentido aí, nós vamos tendo a construção do texto já de maneira visual, através da imagem, né? E também visual através do destaque que está sendo dado para algumas palavras, né? Que estão em negrito, estão todas em maiúsculo, elas estão colocadas dentro de uma caixinha, né? De um quadradinho acima do texto. Então, tudo isso aí já ajuda no processo de pré-leitura, que é aquele processo que nós vimos, em que a gente se prepara, né, para fazer a leitura e a gente tenta, né, começar a entender o texto antes mesmo de adentrar o próprio texto, digamos assim, né, de adentrar o texto em si. Então, nós temos aqui na foto, né, dois homens, eles estão praticando um esporte, a gente consegue ver isso por conta da vestimenta, porque a vestimenta também é linguagem, né, a vestimenta também faz uma comunicação, ela comunica, e aí nós temos, através dessa informação, né, o fato de saber que eles estão praticando um esporte, tá certo? São dois atletas, então, né, vocês estão praticando esporte e eles têm deficiência física, né, como a gente consegue observar pela foto, eles têm uma deficiência física. Junto da foto, que é um gênero textual, né, que é outra coisa importante aqui, nós estamos tendo uma confluência de gêneros, ou seja, existe, né, um gênero talvez maior, que seja o texto inteiro, mas existem outros gêneros que vão circulando dentro do gênero maior. Por exemplo, a foto pode ser considerada um gênero textual. Embaixo da foto você tem uma pequena legendazinha, né, que diz Dustin Carter,
Wright in his match against Jason Ballantyne in the 103-pound bout during a championship in Virginia, USA, in 2010. Então, nós temos aqui uma legenda que vai nos dar uma ideia da foto, vai tentar descrever um pouco da foto, e a legenda também é um gênero textual, assim como a foto também é um gênero textual, e tudo junto, né, comunicando também dentro de um gênero textual, tá certo? No caso, é um artigo, lá no finalzinho também do texto, a gente consegue ver que foi um artigo retirado de uma página, né, e aí a gente consegue ter essa nomenclatura para os gêneros textuais, tá ok? Então, o que é que nós já vimos a foto? O que é que nós temos na legenda? Nós temos o Dustin Carter, né, que é provavelmente esse aí que está dando maior visão para a gente na foto, e entre parênteses ele coloca a palavra right, né, ou seja, ele está à direita, então é esse aí que está localizado, né, de macacão vermelho, né, o macacão do esporte vermelho, e ele diz, então, que o Dustin Carter está na sua luta contra o Jason Ballantyne. E aí tem a categoria dele, né, que é a categoria de 103 pounds, que é pelo peso, tá certo? E foi um campeonato na Virgínia, nos Estados Unidos, em 2010. Então, aqui, nós vamos ter, justamente, né, várias informações anteriores sobre o texto, né, que seria aí um processo de pré-leitura, também pode ser um processo da própria leitura mesmo, da leitura em si. Mas a gente pode fazer isso antes, né, no processo de pré-leitura. Isso nos ajuda bastante a chegar no texto com mais, né, com mais informações e com mais propriedade para entender aquele texto. Antes de começar o texto, vamos ver a caixinha, né? Porque nós temos Profile 1, que é esse aqui do Dustin, e nós temos aqui para Jessica o Profile 2, né, que é o perfil 2. Então, nós temos dois textos, né, dois perfis. Então, para esse aqui, nós temos o Dustin Carter. Embaixo tem, né, do nome Dustin Carter, tem hometown, type of disability, age, occupation, main style of martial art, school affiliation. Tem essas informações aqui, né, que também são informações introdutórias, e aí você já sabe, por exemplo, o nome dele, você pode saber pelas informações a cidade natal, o tipo de deficiência que ele tem, a idade, o que ele faz, que é a ocupação, né, e o principal estilo de arte marcial, e também a que escola pertence, ou a que escola estudou. Esse seria um tipo de perfil que foi traçado para esse competidor, né? Então, o que nós temos? Dustin Carter, hometown, que é a cidade natal, né? Type of disability, que é o tipo de deficiência. Age, que é a idade. Depois nós temos occupation, que é a ocupação, que é que ele faz, né? Questão do trabalho. Main style of martial art, que é o principal estilo de arte marcial. E, por último, school affiliation, que é a afiliação escolar, né? A qual escola ele está afiliada, ou, enfim, a qual escola ele pertenceu, estudou. Então, esse texto é um texto curto, né, um texto pequeno, tá? Ele está faltando aqui algumas partes, né, dentro do texto que estão numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, porque ele quer que você complete com essas palavrinhas que estão aqui do lado, tá? Na caixinha menor, do lado direito, ele quer que você complete com essas palavras. E aí, se você observar, essas palavras são verbos, tá? E são verbos que você tem uma escolha, não é? Antes da barra, depois da barra, você tem que escolher uma forma para poder completar essa atividade. Na parte que eu vou passar daqui a pouco, já está completa, tá? Porque a ideia não é a gente fazer essa atividade, mas é analisar o texto. Então, aqui a gente já vai ter isso feito, só que a atividade está levando você a trabalhar com o que nós falamos nos vídeos passados, que foi o simple past, né? Como é que isso vai funcionar dentro do texto, né? Como é que a gramática, ela vai dar suporte, vai dar estrutura para o texto ser, enfim, construído e depois veiculado. Então, aqui você tem do lado am, is, are, am not, ou então is not, ou então are not, né, na forma negativa. Esses aí são o verbo to be, que nós também já estudamos no começo do ano, não é? O verbo to be no presente, né? Ou seja, pode ser em português o verbo ser ou o verbo estar no presente, tá? E esses outros três verbos, and, get e stop,
também tem as suas variações. And, com S, sem S, get, com S e sem S, e o stop, com S e sem S. Nós vimos isso também nos vídeos passados, que eram os vídeos que tratavam justamente da terceira pessoa do singular. Ou seja, quando o verbo está na terceira pessoa do singular no presente simples, nós vamos ter justamente que acrescentar um S, né? Lembram dessa regrinha? E aí, isso vai variando dependendo do verbo. Começa com S para a maioria dos verbos, depois aumenta, né? Perdão, aumenta não, muda a regra para outros verbos, dependendo da terminação dos verbos, né? Dependendo da letra que termina o verbo. E, por último, tem o IES, né? S, ES, IES, que também depende da terminação do verbo. Essas regrinhas nós já vimos, e aqui elas vão ser construídas, tá? Então, eu peguei esse texto aqui e coloquei ele na próxima página, para ficar maior de ver, que é esse aqui, tá? Então, ele diz assim, ó, Carter is a 103-pounder whose legs stop at his hips, whose right arm ends just after his elbow, and whose left arm is even shorter. He had the rest taken from him at the age 5 because of a blood infection that required extensive amputations. His life is not easy, but he gets by just fine, particularly on the wrestling mat. Eu vou editar isso aqui para a gente ir conversando, tá certo? Quando eu falei nos outros vídeos para vocês sobre a questão da leitura, existem algumas técnicas, né? Existem algumas estratégias que a gente pode utilizar, ok? Então, a gente pode ir destacando algumas palavras que são, né, parecidas com o português ou são palavras que talvez você conheça. Vamos começar pelas palavras ou expressões parecidas com o português, tá ok? Então, ó, nome próprio, né, não tem, é a mesma coisa, não traduz, não é? Os números em inglês também nos ajudam a isso. Então, aqui nós temos 103, né? Em inglês seria 103, ou então você pode ler 103, né? 103, tá? Ou então 103, tá certo? Vamos procurar mais palavras parecidas. Número 5, number 5, certo? Infection, ok? Aqui, required vem de requerer, né? Aqui nós temos amputações, amputations. Aqui nós temos extensive, que é extensivo, né? Uma coisa extensa. Nós temos o não, que é muito conhecido, né? Not, certo? Particularly, particularmente, tá? E pronto. Então, você tem aqui, pelo menos, né, parecidas com o português, você tem infection required extensive amputations, not particularly. Você tem 6 palavras. Gente, eu vou só um momento que a campainha aqui tá tocando, tá? Eu volto já. Pronto, gente, voltamos. Então, nós temos aqui pelo menos algumas palavras, né, que são parecidas com o português, e essas palavras que são parecidas com o português, elas vão nos ajudar a entender, né? Então, nós temos aqui infecção,
requerer, né, do verbo requerer, extensivo e amputação, tá? E depois temos particularmente. Mesmo que você não entenda tudo, por exemplo, só em você entender essas que são parecidas com o português, já te dão um grupo de, já te dão uma parte da interpretação. Então, o que que aconteceu aí? Tem a palavra infecção, depois tem requerer, né, o verbo requerer, depois tem extensivo e depois tem amputação. O que que isso me diz? Isso me diz que com o Carter, né, que é o menino da foto, aconteceu uma infecção e essa infecção, não é, levou a extensiva amputações. De novo, gente, está tocando ali. Volte já. Pronto, retornamos. Então, gente, com aquelas palavrinhas que nós temos, nós já conseguimos entender alguma coisa do texto, não é? Além do que já entendemos. Que ele teve aí uma infecção, e por conta dessa infecção ele teve que amputar, né, algumas partes do corpo, tá certo? As outras não dá para entender muito, porque só tem o not e depois tem o particularly, né, que é o particularmente, tá certo? Então, isso seria o primeiro momento, ok? O segundo momento é você marcar aquelas palavras que são, que estão em inglês, mas que provavelmente você conhece, tá certo? Eu vou marcar algumas aqui. Ó, is, que é o verbo to be, que nós já estudamos. Essa letrinha A é um artigo, né, significa um ou uma, ok? A palavra legs, são pernas. Stop é o verbo parar, não é? His é um pronome, um adjetivo possessivo, né, significa dele. Hips, que é a cintura. Aqui eu vou colocar o right arm, hands, também são palavras básicas do inglês, né? Right é o direito, arm é o braço e hands é acabar, tá? Ou terminar. Esse aqui também, just after, logo após, o his, já repetiu, né? Nós já falamos dele. Elbow, também é uma parte do corpo e também é básico, tá? And, elbow é cotovelo. And é uma conjunção de união, né? Aditiva, significa, para nós, a gente usa a letra E, né? É, ou então a gente pronuncia I. Nós temos left, que é esquerdo, ou esquerda. Arm, de novo, que é o braço, né? E temos shorter. Talvez você não conheça shorter, mas talvez você conheça até short, né? Que é uma coisa curta, né? Curto ou curta. He, nós já conhecemos, né? Esse had também é básico, é o verbo ter, só que está no passado. O artigo the, que pode ser o, a, ou então was, as. Ah, gente, teve a palavra rest, né, que eu não vi, que é um cognato, né? Parece com português. Taken também é uma palavra simples. From também. Him também. At e age também. São todas palavras básicas, tá, gente? Because, né? Porque. Of, a, blood também. Daqui a pouco eu vou traduzi-las todas, tá certo? Esse that também. His life is easy
também são todas básicas. But he gets... Eu vou tirar esse gets, vou deixar só o but e o he. E deixar o just e o fine, que também são bem comuns, né? On e the. Então, aqui a gente vê algumas coisas. Por exemplo, todas essas que eu marquei agora são palavras que são palavras básicas do inglês, tá? Não são palavras que demonstram ou não devem demonstrar muita dificuldade, porque elas são muito comuns, tá ok? Essas outras que eu não marquei são palavras que talvez elas não sejam tão comuns assim. Elas precisem um pouquinho de tradução ou de olhar no dicionário para poder você, de fato, saber o que elas significam, ou então até mesmo, né, você usar outra estratégia de leitura, como inferência ou algum outro tipo de estratégia para você depreender o sentido, né, o significado daquela palavra. Aqui no começo tem o at, que eu não coloquei, tá? Certo? Ok? Então, veja só, se você junta os cognatos, que são os parecidos, né, palavras parecidas, com aquelas palavras que você já conhece do inglês, isso aí vai variar, tá certo, gente? Porque depende muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas conhecem muitas palavras, outras, né, não conhecem tantas, depende muito, tá? Vai variando um bocadinho isso aí, ok? Então, o que eu teria aqui, ó? Carter is a 103-pounder whose legs stop at his hips. Então, Carter, que é esse, né, personagem aí do texto, está dizendo que ele tem esse peso não está em quilo, né, está em libras, tá? E ele diz que as pernas dele, aqui esse whose significa cuja, tá? Cujo, cuja, né? Depende da combinação. Cujas pernas param na cintura, ou seja, as pernas dele, né, só vão até a parte da cintura. Ó, o whose aparece 3 vezes, tá vendo? Ó, whose aqui, primeira linha, whose na segunda e whose na terceira. Então, isso é outra característica importante, né? Que é a repetição de palavras. E se você já aprendeu a palavra uma vez, se ela ficar repetindo, né? Provavelmente ela pode ter o mesmo significado e aí já vai ser algo que vai facilitar para você, tá certo? Então, cujo braço direito acaba logo após o seu cotovelo, ok? E cujo braço esquerdo é ainda menor. Então, ele tem, né, um braço, vamos voltar lá na foto. Ele tem aqui, como ele diz, né, o braço direito, né, só vai até um pouquinho depois, né, do cotovelo, tá vendo aqui, né? E ele disse que o braço esquerdo, que na foto não dá para ver, ele disse que é ainda menor, né, menor do que o direito. Então, se o direito já é até o cotovelo, o esquerdo é ainda menor, né? O corte, né, da amputação foi ainda mais severo. Continuando aqui, ó, he had the rest, ou seja, ele teve o resto, né, o resto no caso, né, das amputações, né? Taken from him at the age 5. Ele teve o resto tirado dele quando tinha 5 anos, com a idade de 5 anos, because of a blood infection, por causa de uma infecção no sangue, that required extensive amputations, que a gente já viu agora, né? Um pouquinho. Que requeriu ou que exigiu amputações extensivas, ok? His life is not easy. A sua vida, né? A vida dele não é fácil, but he gets by just fine. Mas ele, né? Mas ele leva, né? A vida tudo bem, tudo ok, né? Particularly on the wrestling mat, ou seja, particularmente no tapete, que é a palavra mat, tá certo? E o wrestling é luta livre, que é a luta que ele pratica, tá ok? Beleza? Então, aqui a gente já aprendeu o texto, tá ok? Eu vou tirar os vermelhos para o texto voltar ao que ele era antes, tá? Para a gente ver a parte de construção gramatical. Só um momento.
Agora não está indo. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar tudo, colocar em vermelho, tirar do vermelho. Pronto. Gente, como é que o tema gramatical que nós estamos trabalhando, que é o simple present, como é que ele aparece, tá? Ele aparece basicamente a partir de verbos, né? A partir de advérbios e outras expressões. Então, nesse texto aqui, você teria, ó, is, tá? Is, que é, né, simple present, é o verbo to be, não é isso? Ok? Stop também está no presente, tá certo? Que é um verbo. Ends também, ok? E is novamente. Então, aqui você teria três, né? Três porque o verbo to be está repetindo, né? O is aparece duas vezes. Mas aqui você tem, na verdade, quatro, não é? Mas acaba sendo três, verbos que estão no presente simples, que estão comunicando um fato, né? Estão comunicando alguma coisa comum na vida de alguém, tá certo? Então, qual é a diferença basicamente aqui, ó? Is é o verbo to be, tá ok? Por ser o verbo to be, ele tem uma conjugação própria, não é? A gente sabe que toda vida que é terceira pessoa, como aqui ó, é Carter, vai ser is, né? Carter is, tá ok? Depois nós temos stop, né? Que é o verbo parar, que está sendo conjugado com a palavra pernas, né? Legs. Então, as pernas param, né? Param, acabam, né? Na sua cintura. Diferente do verbo stop, o verbo end tem um S. Nós também vimos isso, não foi? Por que que ele tem um S? Porque ele está sendo conjugado no presente e ele está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Sempre que for terceira pessoa do singular, a gente viu que tem esse Szinho, né? Que pode variar. Às vezes pode ser ES, às vezes pode ser IES. Então aqui você tem, ó, whose right arm é o sujeito, né? Então, right arm significa braço direito. O braço direito é uma coisa, né? É um sujeito só. Então, corresponde à terceira pessoa do singular. Right arm ends just after his elbow, né? Ou seja, termina logo após o seu cotovelo, tá? Continuando aqui, né? He had the rest taken from him at age 5 because of a blood infection that require extensive amputations. Aqui não teve. Aqui o escritor do texto, né, quem escreveu a matéria, optou por utilizar tudo no passado, tá ok? Nós ainda não estamos falando do passado, estamos só falando do presente, então, por conta disso, a gente não vai ainda tocar nesse assunto, ok? Estamos só no presente. Passando aqui, depois de amputations, nós vamos ter his life is, que é o verbo to be, tá certo? E temos de novo gets, tá certo? E pronto, acabaram-se os verbos, ok? Aqui a gente não tem advérbios que indicam o tempo, tá certo? Que indicariam o presente. Temos outros advérbios, mas não os que indicam o tempo. Então aqui a gente teria basicamente os verbos. O verbo to be, que é o is, aparece 3 vezes, não é? E o novo verbo que apareceu é o verbo gets, tá ok? No caso de gets, né, ele também tem a letra S. Por que que ele tem a letra S? Mesmo caso de ends, né? Ends. Ends e gets. Porque o sujeito de gets aqui embaixo é he. He gets, tá ok? Então, ele leva a vida, né? He gets by, ou seja, ele segue, ele continua just fine, né? Apenas bem, apenas ok. Mesmo com todos esses problemas de amputação, ele leva a vida bem, né? É isso que o texto quer dizer. He gets by, ok? Pronto, aqui nós encerramos o primeiro texto, que é justamente o texto que mostra como é que está funcionando a construção do texto, né? Através do simple present, por exemplo, ok? Uma parte dele, né? Porque a outra parte aqui, essa parte aqui que vai de he, had, the rest, até a palavra amputations, é uma sentença que, na verdade, é mais de uma sentença combinada, né? Que
o autor optou por escrever no passado. Por isso que a gente não vai falar dela, porque a gente não está falando do passado, tá ok? Então, esse foi o texto 1. O texto 2 é basicamente, né, a mesma temática do texto 1. Então, tudo que a gente fez no texto 1, a gente pode fazer no texto 2, sem problema nenhum, tá certo? Ou seja, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos interpretar o texto visualmente, tá ok? E podemos também, né, interpretar o texto verbalmente, tendo as palavras, tá ok? Então, aqui você tem, né, mesmo caso, uma imagem que vai comunicar alguma coisa para você, né? Num processo de pré-leitura, geralmente, o que a gente faz primeiro, não é? Olha a imagem, depois olha, né, mais informações que são destaque, que têm um destaque, e isso nos ajuda a entender mais o texto. Então, por exemplo, o mesmo caso da primeiro texto, é o mesmo caso do segundo em relação ao tema. Então, se você já entendeu um pouquinho do tema do primeiro texto, isso também é uma estratégia e vai te ajudar a entender um pouquinho do segundo, porque o tema é o mesmo. Na foto nós tínhamos um menino, no texto 1, agora nós temos uma menina, né, uma garota, e aí tem a mesma questão da deficiência, né? A temática lá era justamente o fato de a deficiência não impedir que como era o nome dele? Dustin. Isso, Dustin Carter. Não impedia que o Dustin, né, tivesse as suas atividades diárias, né, que ele, por exemplo, praticava esportes. Aqui é o caso também da Jessica, né, Jessica Cox. Aí nós temos uma construção bem parecida. Nós temos a imagem, temos um perfil, né, que começa lá em cima numa caixa branca com algumas informações. Nós temos também na foto um outro gênero textual que é a legenda, né? Então nós temos aí vários recursos linguísticos, né, visuais, verbais, que vão juntar tudo em um texto e vai ajudar você a entender esse texto, tá ok? Então, nós vamos ter do mesmo caso. Olhando para a foto, né, você vai ver que a deficiência dela é um pouco diferente da do Justin, porque ela não tem os braços, né? Ela só tem as pernas. Então, a figura já te mostra isso, e a legenda embaixo diz assim, ó, Jessica Cox, 1983, né? Ou seja, tem o nome dela e tem a data aí, 1983. Aí diz, American from the state of Arizona performing a movement in Taekwondo in 2012. Então, esse 1983 é a data de nascimento dela, né? Ela é americana, né, dos Estados Unidos, do estado de Arizona, e ela está fazendo o movimento de Taekwondo, e a foto é de 2012. Então, aí você, quando você vê a palavra Taekwondo, você já associa que ela é lutadora, né, desta arte marcial. O Dustin, lá no primeiro texto, ele fazia wrestling, né, que é a luta livre. E aqui nós temos o Taekwondo, que é justamente, né, outro tipo de arte marcial, tá ok? Então, veja só o tanto de coisa que você já tem, né, de informação só até agora, beleza? Só olhando o visual e olhando a legenda, tá ok? Como o texto vai seguir o mesmo caminho do outro, aqui nós vamos ter também a história da Jessica e nós vamos ter também o fato de as deficiências que ela tem não impedir que ela faça, né, determinadas coisas, que ela faça, na verdade, várias coisas, igual o Dustin, né? A ideia do texto é esta, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo. Então, você tem aqui, ó, Jessica Cox, né, que é o nome dela, lá na caixinha branca, tá certo? Embaixo você tem hometown, ok? Depois você tem type of disability, depois age, occupation, main style of martial art e school affiliation. Mesmo caso lá do Dustin, né? Você tem o nome dela, Jessica Cox, você tem hometown, que é a cidade natal dela, você tem type of disability, que é o tipo de deficiência, age, que é a idade, occupation, que é a ocupação, né, o que ela faz, com o que ela trabalha, main style of martial art, seria o principal estilo de arte marcial, e depois você tem o school affiliation, né, que seria a afiliação escolar, né, em que ela é formada, ou onde ela estudou,
né? Mesmo perfil lá do primeiro texto. Então, isso também é uma estratégia, porque se você já seguiu um caminho no primeiro texto, se você tem que seguir novamente o mesmo caminho no segundo texto, isso é um ponto positivo para você também, tá certo? Isso ajuda também, ok? Porque é um processo que você já fez, você vai fazer de novo. Então, nós temos a mesma estrutura de texto com a mesma ideia de atividade, que é pegar esses verbos que estão aí no quadradinho, lá embaixo, e colocar no texto, não é? Encaixar no texto. Esses verbos estão no simple present, né, que é o tempo verbal que nós estamos estudando, e veja aí o tanto de vezes que ele aparece, né? Ele aparece aí pelo menos 5 vezes, 5 verbos diferentes, e eles aparecem em 5 lugares diferentes do texto, tá ok? Daqui a pouco eu vou passar e vai ter o texto, e aí, com o texto, você vai ter a visão, né, ele já resolvido, já com esses verbos dentro do texto, tá ok? Porque o nosso objetivo não é completar esse texto, mas é entender como é que o texto está funcionando, né? Para compreender o que vem dele, tá certo? Então, nós temos aqui no quadrinho fly e flies, have e has, hold e holds, live e lives, drive e drives. Ou seja, no mesmo caso, você tem o verbo sem o S e verbo com o S. Porque a diferença vai ser o quê? Os verbos que têm S estão na terceira pessoa do singular do presente simples. Os verbos que não têm o S, então, eles vão estar em outra pessoa, ou na primeira ou na segunda do singular, ou em qualquer pessoa do plural, tá? Então, a gente já viu essa diferença, ok? Então, passando aqui para o texto, ó, ele já está maior, eu coloquei ele maior, eu vou colocar ele de forma justificada, para ficar mais espaçado. Agora você tem, né, o texto aqui de forma mais espaçada, tá certo? Mesmo caso, é um texto curto, ele é um pouquinho maior do que o primeiro, mas você pode fazer o mesmo processo, tá? Vamos fazer aqui. Dessa vez vamos um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou no primeiro texto, né, de maneira mais lenta, para poder a gente ver pela primeira vez. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar melhor para ver. Vou colocar aqui 110, 112. Deve ficar uma tela legal. Pronto. Ó, se a gente começa sempre pelos cognatos, vamos marcar os cognatos, né? Então, você tem o recognized, que é reconhecer, parece um pouquinho português, né? Internationally, inspiration, procurar mais aqui, normal, using e use. Pronto. Aqui são cognatos, tá certo? São palavras que parecem com o português. Recognize, que é reconhecer, parece um pouquinho, né? Não parece tanto, mas parece. Internationally, que é internacionalmente, né? Inspiration, que é inspiração. Depois tem a palavra normal, que é igual no português, né? Normal. Using, e o outro é o use, que é o verbo usar. Então, você tem aí muito semelhantes, tá ok? Além dessas, né, que nós usamos até agora nessas 4 linhas, o que tem mais que vai te ajudar, mesmo que não seja cognato? O próprio nome, né, da personagem desse texto, né, Jessica, verbo to be, que vocês já conhecem, ok? O nome dela de novo, ó, Jessica, tá? Algumas palavras como carro, né, airplanes, que são os aviões, né? E pronto, vou deixar essas, tá? Então, só com essas aqui, o que é que eu já consigo entender? Ó? Jessica is recognized internationally, ou seja, Jessica é reconhecida internacionalmente. Inspiração, ou seja, ela é reconhecida, né, internacionalmente e ela é uma inspiração. Depois eu tenho Jessica, tá? Depois eu tenho aviões, que é airplanes, e depois tenho carros, tá?
Então, provavelmente, o que é que o texto está falando em relação a Jéssica e os aviões e Jéssica e o carro? A gente viu que ela não tem as mãos, né, pela foto. Então, como o texto está falando de superação, então o texto está justamente mostrando que a Jéssica ela consegue, inclusive, voar, né, aviões, no caso, pilotar, ser piloto, e ela consegue também dirigir carros, mesmo tendo só os pés, né, perdão, só as pernas, não tendo os braços. Depois ela tem a palavra aqui na frente, normal, e depois tem a palavra life, que eu não destaquei, vou destacar agora. Life, que é vida. Então ela tem uma vida normal, tá? E aí tem outras palavras que você pode ir marcando. Por exemplo, feet, que né, são os pés, e hands, que são as mãos, que é justamente o que a foto mostra, né? Ela não tem as mãos, mas ela usa os pés, né? Beleza? Então, veja só com essas palavras que você destacou, você já consegue fazer uma parte da interpretação do texto. Lembre o que eu falei, né, de outras vezes, que não é necessário sempre você conhecer todas as palavras do texto, tá ok? Você pode conhecer algumas, e essas algumas, elas podem ajudar você a interpretar o texto, ok? Se você for continuar, nós temos muitas outras, tá ok? Que vão ajudar você a fazer esse tipo de atividade, né? Marcando cada vez mais no texto aquilo que você conhece, buscando aquilo que ajuda para você fazer o entendimento do seu texto, ok? Eu não vou fazer esse texto com vocês, porque eu já fiz o primeiro, e ele vai fazer parte da atividade. Então, você pode usar o texto como modelo, tá certo? Esse texto aqui você usa como, o primeiro texto você usa como modelo, e você usa esse segundo texto também para resolver tanto a atividade quanto também para praticar, tá certo? Então, eu vou encerrando aqui e vou deixar depois o exercício para vocês.